Queridos, vamos orar. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa semana na vida da igreja. Muito obrigado também, porque mesmo que as coisas estão bem difíceis, pandemia, lockdown e agora avant clock, agora também toque de retirada para estar em casa. Tudo isso deixa a gente bastante assustados, muitos até em pânico, outros bem ansiosos, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que o Senhor, conforme foi lido aqui, é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Tenho plena consciência, Senhor, de que há um poder que foi enviado do teu trono para a terra, e esse poder não está na ONU, esse poder não está com as autoridades, mas esse poder está na igreja. E nós nessa tarde representamos um grupo de irmãos, como parte da grande igreja do Senhor na face da terra. E nós queremos, Senhor amado, declarar e proclamar, em viva e alta voz, que Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós não andamos por circunstâncias, e não andamos por vista, mas andamos por fé e na revelação da palavra, no poder do Espírito Santo. Abra os olhos do nosso entendimento para a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios 3:20 diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Aleluia. Obrigado pelo amém. Aleluia, irmãos. Isso é simplesmente tremendo. Esse versículo. Eu quero falar para vocês, eu não sei se alguém aqui, talvez em casa, gosta de caminhões. Mas eu quero falar de um caminhão chamado Iron Knight, que é da Volvo. Esse caminhão, ele pesa 4,5 toneladas. Ele chega de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos. Menos de 5 segundos. De 0, ele chega a 100 km por hora. Eu acho que foi um desses que me pegou quando eu morava no norte do México, vindo de um hospital que estava numa estrada, e até o limite urbano da cidade, um desses caminhões americanos veio e ele estava bem longe de mim. E de repente, quando eu olho para trás, ele estava grudado em cima de mim, e jogando um enorme caminhão para cima de mim. E eu só consegui me livrar dele quando eu passei o limite urbano. Ali tinha uma placa que dizia limite urbano. A partir dali ele tinha que diminuir a velocidade. Eu quero já te dizer que existe muito poder operando contra você, mas tem alguém que tem mais autoridade que qualquer poder. E quando eu cruzei aquele limite, o caminhão teve que puxar. Eu não sei se era um Iron Knight da Volvo, mas ele me lembrava esse caminhão que é o mais potente. A Scania parece que já fez um mais potente, mais veloz que da Volvo. Existe um segredo muito grande para nós, que nós precisamos cruzar o limite do mundo e do reino, do império das trevas e do reino da luz em Cristo. Se você estiver exposto à força do mal, o poder do inferno poderá ter força e vitória sobre você. Mas se você estiver dentro do limite, que pertence ao reino, cuja autoridade é Jesus Cristo, ele vai ter que parar. Aleluia! Seguindo com esse caminhão, ele tem a capacidade de 12,8 litros, um motor D13 de 5 cilindros em linha, um torque de 6.000 Nm e uns orgulhosos 2.400 CV. Quem sabe dizer tudo isso aqui em português?
Eu não sou, gosto tanto de caminhão, então eu só sei que é o caminhão mais potente. Ele é conhecido como Cavaleiro de Ferro, tornando-o o rei da estrada e um verdadeiro gigante dos caminhões. Agora pense comigo, esse enorme caminhão, esse Iron Knight da Volvo, ele está vindo pela Route 66, vocês conhecem? A Rota 66, nos Estados Unidos, aquela estrada interminável, e ele vem a altíssima velocidade, ele vem com uma força impressionante, e lá longe, aquele que está conduzindo o cavaleiro de ferro da estrada, vê um pontinho lá longe na estrada, ele vai se aproximando com essa potência, essa velocidade, e ele detecta que é um policial de trânsito. E aí ele vê que esse policial de trânsito está assim, ó, com a mão levantada. Só isso. No meio da Rota 66. E aquele potente caminhão da Volvo, ele precisa desacelerar, e ele precisa parar diante de um homenzinho que ele poderia passar por cima e virar sanduíche, carne moída, qualquer outra coisa. Mas por que esse caminhão potente das estradas teve que parar? Porque um homenzinho que estava revestido de uma autoridade, pega isso, em nome de Jesus, pega isso, você aí na tua casa. Revestido dessa autoridade, pôde levantar a mão e dizer: eu não sou mais forte que você, mas a autoridade que me delegaram essa função é muito mais forte que você. Então, você pode dizer isso hoje para toda adversidade, para todo problema, para toda circunstância e para toda força do mal que luta contra você. Levanta assim a tua mão. Que o inferno entenda o que nós estamos fazendo agora. Que o mundo entenda o que nós estamos fazendo agora. Existe um fardamento aqui na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Existe um revestimento de poder. Efésios 3:20 diz isso. E nós estamos aqui revestidos de poder, e pode vir qualquer Volvo, qualquer Scania, qualquer cavaleiro de ferro das estradas, levantamos a mão e dizemos em nome de Jesus. Diga isso, igreja. Diga isso, igreja, em nome de Jesus. Há um Deus todo-poderoso que revestiu você. E aquele caminhão teve que parar diante daquele homenzinho. Isso é demais, não é? O que vocês acham disso? Todo o inferno, com uma terça parte dos anjos caídos, com Satanás e todas as suas artimanhas e ciladas e planos, ele diante de você, um homenzinho, uma única mulher, levantando tua mão debaixo da autoridade de Cristo, ele tem que parar. Isso é grandioso, irmãos. Isso é para você dar glória a Deus de pé, como diz os irmãos. Isso é para você tirar a tua máscara e dizer: que Deus tremendo que nós temos. Aleluia. Alguns perguntam: você se entusiasma muito quando prega. Eu digo: mas olha só, com os fanáticos do futebol, como é que eles fazem? Eles xingam, eles brigam, eles tiram o cabelo, eles quebram a TV quando o time perde. Queridos, nós estamos hoje vivendo em uma era tão complicada, aonde aqui na igreja estamos falando de poder, e lá fora, o que provavelmente é o que você mais escuta, está se falando de empoderamento. Eu quero que vocês entendam e tenham discernimento no mundo espiritual que momento nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o momento em que eu imagino que os anjos de Deus já estão com as trombetas aqui para tocar. Já estão prontos. Cristo já está por se levantar do trono e vir nas nuvens dos céus buscar a sua igreja.
E a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam, a apostasia aumentaria, adorariam a criatura ao invés do Criador. E desde Biden, novo presidente dos Estados Unidos, juntamente com o Papa Francisco em Roma, juntamente com as nações, eles estão criando uma nova religião. E qual é a religião? Esquecer o Criador e adorar a criatura. E nós estamos vivendo essa realidade nos dias atuais, o empoderamento. Eu posso me empoderar da força que está em mim mesmo, sem a força do Criador. E nós estamos hoje bombardeados de cursos de empoderamento. Você abre o teu YouTube, está lá cheio de cursos para você se empoderar financeiramente, se empoderar de vários sentidos. Eu quero definir aqui o que é que o dicionário Aurélio define como é a palavra empoderamento, que está muito em alta nos últimos tempos. E você precisa entender por quê. Porque o mundo está se preparando para lançar o que já é real, que é que você é Deus. Você não precisa mais de Deus. O centro não é mais Jesus. O centro agora é o homem. Por isso que muitas igrejas estão pregando o homem como centro. Por isso que muitos pregadores deixaram de pregar a cruz de Cristo, o Evangelho de Jesus, porque eles são tendenciosos, eles não têm um estilo, eles não têm uma vocação, eles vão segundo o que o povo quer ouvir. E muitos cristãos querem essa mensagem do Evangelho que amassageia o ego, aonde eu sou o centro, e Deus é o meu servo, Jesus Cristo me serve. Quando a própria palavra de Efésios nos diz que nós somos prisioneiros em Cristo Jesus. Tem algum prisioneiro aqui em Cristo Jesus? A definição da palavra empoderamento é a ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre, exemplo, processo de empoderamento das classes desfavorecidas. O dicionário vai além, oferecendo uma extensão deste conceito, caracterizando-o como gíria, passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. Exemplo, o empoderamento mais falado atualmente, o empoderamento das mulheres. Não é difícil, queridos, a gente ver hoje, não somente as mulheres falando de empoderamento, mas também a LGBT falando de empoderamento, os negros usando a palavra da forma que é mais conhecida, falando de empoderamento, também dos grupos minoritários falando de empoderamento, de cursos e de coaches falando de empoderamento, de palestras, de vídeos, onde as pessoas vão seguir uma jornada para se empoderar de si própria. Agora também se fala, ou se não se fala, eu estou vendo isso, então eu vou nomear, empoderamento gospel. É quando aquele que se diz ser seguidor de Jesus não precisa mais de Jesus, e ele mesmo faz as coisas por si, e ele se empodera de si próprio para fazer aquilo que ele pensa que é o mais certo. Eu quero dizer hoje que quando o homem se afasta do Deus Todo-Poderoso, ele perde as suas forças, ou seja, ele perde o seu poder. E por isso que ele fica procurando se empoderar, para sobreviver em um mundo longe do Criador. É isso. Vamos pensar num aparelho de celular. Você tem o seu aparelho de celular, e um dia ele diz para você, não me coloque mais na tomada, não precisa. Eu digo, mas você precisa de força, de bateria. Ele vai dizer, eu me empodero por mim mesmo. E aí você vai com o cabo até ele diz, e o teu celular te diz, eu estou fazendo um cursinho no YouTube de empoderamento. Engraçado, né? Não é? E aí você fala, mas o que você está fazendo, celular? Você está no vermelho, 5% vai parar.
eu estou me empoderando porque eu tenho a força em mim mesmo. Para vocês terem uma ideia, a criação do celular, ela tem uma conexão com criar algo que vem de nós humanos. Foi o homem que criou isso. E ele sabe que o celular não pode ter força em si mesmo se ele não tiver uma bateria, não tiver um cabo, não tiver uma potência, uma eletricidade carregando-o. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo como se, isso não vai acontecer, mas como que se o celular dissesse: eu não preciso mais de que você me carregue, eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais da igreja, eu estou me empoderando. Está entendendo isso? Não ouvi. Estão entendendo isso? Você aí na tua casa está entendendo isso? Se vocês aqui não me responderem, eu acho que lá na casa tem alguém que vai me responder. Vocês estão entendendo isso, queridos? Essa semana nós estamos estudando Efésios. E esse versículo que foi lido ao início, Efésios 3:20, é onde eu quero ficar. Pode abrir novamente a sua Bíblia, em Efésios 3:20. Para a gente entender um pouquinho da história de Paulo com essa cidade de Éfeso, a gente precisa remontar ou ir ao recurso do livro de Atos. Em Atos 18, nós vamos ver a primeira viagem de Paulo a Éfeso. Naquela primeira visita, que foi uma visita bem rápida, a ideia foi que um navio onde Paulo estava parou no porto de Éfeso. E ele deixa os irmãos no navio, e ele sai pela cidade. Eu estou falando agora de Atos 18, do versículo 18 ao 21. E ele então desceu, e ele foi até na sinagoga, que era algo que ele costumava fazer. E ele pregou lá na sinagoga e voltou para o barco. As pessoas, no versículo 19 e o 20, gostaram e pediram que ele ficasse. Aí a pergunta minha é: eram judeus ou eram os discípulos de João, que a gente vai ver que já estavam lá, convertidos em Éfeso? Paulo não planta a igreja em Éfeso. Paulo começa pela sinagoga, que era o seu costume, e ele encontra alguns discípulos de João, que vai ser a sua segunda viagem a Éfeso, e de aí vai começar a nossa grande aventura nessa tarde. Atos 19, a partir do versículo 1 a seguir. Eu não vou estar lendo tudo, mas você que é um estudioso da palavra pode estar anotando. Aquele versículo que nós lemos de Efésios 3:20, o que é poderoso para fazer infinitamente mais. Paulo escreveu isso de Roma para os irmãos em Éfeso. Mas Paulo escreve algo que ele viveu com os irmãos em Éfeso. Amados, nós temos que falar de algo que nós vivemos, amém? Que haja coerência naquilo que cremos e naquilo que fazemos, amém? Paulo está agora escrevendo, Lucas está relatando em Atos os acontecimentos deste Deus poderoso, que fez infinitamente mais, além daquilo que os irmãos de Éfeso pensavam ou oravam, segundo o poder que operava neles, ou em Paulo, quando esteve em Éfeso. Atos 19, do verso 1 ao 7, esse poder que opera em nós. Quantos seguidores de Jesus tem aqui? Levanta a mão e dá glória a Deus. Então, eu quero dizer para vocês, seguidores de Jesus, eu não posso me aproximar muito de vocês, tá? Protocolo. Mas eu gostaria de chegar bem pertinho de você, apontar para você, e eu vou fazer isso agora, e dizer: há um poder que opera em você. Há um poder que opera em você. Há um poder que opera em você que está na tua casa. Há um poder que opera aqui nesse culto. Há um poder que a gente está um pouco distraído, mas ele está lá dentro. Um poder que opera em nós. Aleluia! Aleluia! E esse poder, ele gera espiritualidade. Do versículo 1 ao 7 de Atos 19, nós vamos ver que nessa primeira visita de Paulo,
Ele achou alguns discípulos que eram seguidores de João, discípulos de João, mas que tinham se convertido ao Evangelho. E aí Paulo impõe a mão sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eu vou repetir, Paulo pôs a mão ou as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Amados, alguma coisa não está bem aqui. E como pastor da igreja, juntamente com o pastor Sidney, com o ministério, eu quero dizer isso: algo não está bem aqui. Algo não está bem no corpo de Cristo atual. Porque nós, como pastores, precisamos impor nossas mãos sobre os crentes, e eles precisam serem cheios do Espírito Santo. Mas não é somente Paulo, não é somente os pastores, é você também levantar as tuas mãos, estender para alguém e ela ser cheia do Espírito Santo. Quantos dizem amém? Olha isso que aconteceu. Eu digo: Senhor, eu estava lendo isso essa semana, eu disse: Senhor, pera aí, eu sou um servo do Senhor, eu não chego nem na areia, no pozinho da sandália de Paulo, eu sei que eu não chego, mas o mesmo Cristo que Paulo serviu é o mesmo que eu sirvo. O mesmo Cristo que a igreja de Éfeso proclamou um dia no primeiro século, é a mesma que você proclama aqui no século 21. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você está entendendo? Olha, não coloque uma máscara no teu coração, é só na boca. Deixa o teu coração aberto para receber a palavra e a glória de Deus vir sobre a tua vida. Então, as tuas mãos, elas estão santificadas. As tuas mãos, elas estão santificadas. As tuas mãos, elas são as mãos de Jesus. Então eu quero estender minhas mãos e dizer para vocês: sejam cheios do Espírito Santo. Você que está na tua casa, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. E você também aqui, levantar a tua mão. O poder que opera em nós, ele gera espiritualidade. E ser cheio do Espírito Santo é desde falar em outras línguas, se isso aprove ao Espírito Santo conceder, mas ter poder sobre demônios, ter poder sobre potestades, ter poder sobre principados, ter poder sobre o mundo espiritual onde você está. Peraí, eu moro num prédio onde tem orgia. Meus vizinhos fazem orgia, mas na minha casa é uma casa ao Senhor. O outro do apartamento ao lado fuma droga. O outro então é um traficante. Não, aqui tem um crente. E esse prédio tem que mudar. Nós temos uma irmã na nossa cidade, irmã Linete, que é uma intercessora. Já tivemos acho que 3 reuniões essa semana, minha esposa e eu, com a equipe de intercessão aqui pela cidade e pela nação da Holanda. E ela contou uma vez que pregou aqui: eu morava em cima de uma casa de prostituição. Minha casa era em cima, embaixo tinha prostituição. E eu disse: Senhor, eu não posso estar aqui te adorando enquanto tem uma mulher escrava do pecado lá embaixo. E ela começou a orar, ou ela se converte, ou esse lugar fecha, ou ela se converte, ou esse lugar fecha. Eu não sei se ela se converteu, mas o lugar fechou. Queridos, o lugar onde você pisar a planta do teu pé, você tem pé? Pisa. Onde você pisar a planta do teu pé tem que ser teu. Você chegou, o diabo tem que sair. Você chegou, o inferno tem que sair, porque está chegando um crente cheio do Espírito Santo. Amém? Segundo, Efésios 19, do 8 ao 10. O poder que opera em nós, ele traz a exposição da palavra. Amados, acaba aquela monte de coisinha do homem, aquela eu acho, eu penso, eu estou dizendo. Não, acaba tudo isso. Só tem lugar para a Bíblia nos púlpitos. Só tem lugar para a palavra de Deus. Não é o achismo, eu penso, minha amiga deu um conselho, meu amigo me recomendou. Não, o crente cheio do Espírito Santo, ele vai para a exposição da palavra, ele vai procurar na palavra, ele vai receber da palavra. Ontem tivemos uma reunião de ministério da nossa igreja, e desde o primeiro minuto até o último, foram 2 horas de reunião, foi maravilhoso. Nós tomamos Efésios, uma porção dela, e trabalhamos ali em toda a reunião, em todos os pontos, em todas as situações que tínhamos que abordar dentro da palavra. Ali saiu muita bênção.
Então, irmãos, pense bem quanto tempo você está gastando com a palavra na semana. Ou a palavra te aproxima de Deus, e te afasta do pecado, ou o pecado te afasta de Deus e da palavra. Você escolhe. Mas quando esse poder, e nós damos liberdade a Ele operar em nós, então nossos olhos estarão diante da palavra. Eu não quero seguir mais a série do Netflix, eu quero seguir a série do Bibleflix. Eu quero seguir a palavra, eu quero orar mais, eu quero buscar mais, eu quero ler mais. É isso que nós estamos precisando agora. Nós estamos às portas, em um abrir e fechar de olhos, Jesus volta. E nesse cenário mundial, aonde o homem está sendo o centro, aonde tudo está sendo trabalhado, eu quero dizer, igreja, tudo o que você precisa agora não é de empoderamento humano, você precisa da palavra, da oração, da consagração, da comunhão com a igreja. Você não precisa inventar roda, ela já foi feita, somente deixe ela girar você no Espírito. Exposição. Ali, Atos 19, 8 e 10. 3 meses Paulo esteve na sinagoga, onde falava ousadamente a respeito do reino. Oh, glória a Deus. Tem um monte de mentirosos por aí, falando mentiras, com uma convicção que todo mundo compra como se fosse uma verdade. Aí você que tem a verdade, fica quietinho, como se a tua verdade fosse uma mentira. Então, queridos, você tem a tua palavra, você tem a Bíblia aí na tua mão, levanta ela. Seja o livro, o tablet ou o celular, não sei, mas ela está aí. Você sabe que você tem na mão. Imagina 2 coisas que você tem. Dentro de você, um poder que opera em você. E fora de você, um livro inspirado pelo poder que opera em você. Isso é demais. Isso é para gritar força nas tripas, homens. Meu Deus do céu. Então nós temos isso, e a exposição da palavra vai trazer revelação. As pessoas não precisam das lorotas, das nossas ideias, achismos, elas precisam que nós tenhamos uma palavra para elas. Amém? Atos 19, verso 11 ao 16, olha o que aconteceu. Paulo em Éfeso, tudo isso em Éfeso. Paulo tinha que, quando ele escreve de Roma, ele escreve: há um poder que opera em vocês, há um Deus poderoso, e tudo isso Paulo estava respaldado por fatos, por acontecimentos, por situações que já tinham acontecido naquela cidade. Glória a Deus. Cura de enfermos e libertação de demônios. Onde estão os enfermos sendo curados pela igreja? Os demônios, eles estão respeitando a igreja. Sabe que eu venho de um tempo onde no Brasil os demônios se manifestavam nos cultos e viravam um rolo, um negócio. Não sei se alguém aqui do Brasil já viveu na África, né? Não sei, mas ele caía para cá, ia para lá, ele judiava da pessoa, era uma manifestação terrível, e nós tínhamos que ir lá e dizer: essa semana não orei muito, meu Deus tem misericórdia, vai você que está mais crente, vai lá e expulsa. Irmãos, coisas tremendas, de você ir, ligava, tem aqui uma situação de demônios, e precisa que venham os crentes. Eles não chamavam a polícia, eles não chamavam bombeiro, eles chamavam os crentes. Hoje tem situação de demônio, eles chamam o bombeiro, a polícia nem liga para a igreja, porque a igreja já não faz nada. E aí eu me lembro de situações que nós estávamos chegando perto da porta para ir lá fazer uma pessoa livre no nome de Jesus. Sabe o que acontecia? Lá dentro o diabo gritava e dizia: não se aproxime. E nós dizíamos: é isso que nós vamos fazer. Nós vamos nos aproximar. E nós entrávamos na autoridade no nome de Jesus, ainda que todo arrepiado, mas entrava. E o demônio saía, a pessoa se convertia, ela ficava liberta. Hoje eu percebo que a estratégia do inferno ela mudou. O demônio ele está embutido. Já não dá para ver o guarda-roupa? Está embutido. Não dá para ver o armário, é embutido. O diabo pegou a ideia.
Não dá para ver ele está embutido. E em nome de Jesus eu digo agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, junto com aqueles que têm discernimento do Espírito: Satanás, aqui você não tem lugar. Na tua casa ele não tem lugar, desde que você proclame e viva a presença de Cristo e o senhorio de Cristo na tua vida. Está entendendo, irmãos? Pode trazer os enfermos, pode trazer os endemoniados. Nós queremos orar e impor as mãos, porque eles vão ser livres aqui. Aqui. Quanto tempo faz que a gente não vê isso? Quanto tempo faz que a gente não vê um doente ser curado? Quanto tempo faz que a gente não vê uma pessoa oprimida ser liberta? Mas eu quero dizer que a segunda glória será maior que a primeira. Por isso é tempo dos soldados se alistarem. É tempo daquele que está vacilão, aí descuidado. Ó, levanta, começa a mexer, meu filho, porque a coisa está ficando feia. E não tem volta atrás. Ou você vai para frente no propósito de Deus, ou você vai ficar empacado, e o mundo e o diabo vai passar por cima. Mas há um poder que opera em você. Há um poder que opera em você. Vai para o versículo 17 ao 20 de Atos 19. Olha o que o poder que operava nos irmãos fazia lá em Éfeso. Conversões genuínas. Do versículo 17 ao 20. Havia ali um sinal, uma evidência de que o poder de Deus estava operando no meio dos irmãos, respondendo às orações e os pedidos dos irmãos, que era conversões genuínas. Hoje, um monte de crente já não tem mais nem essa convicção. Tem um monte de crente brincando com as coisas de Deus, levando para esse lado humanista, levando para esse lado de empoderamento, esse lado coach da vida. Você acha que uma igreja onde se prega autoajuda vai ter conversão? Você acha que em uma igreja onde se prega empoderamento, as pessoas vão precisar de Jesus? Não. O que a igreja está oferecendo? Que eu mesmo posso me empoderar por mim mesmo. Aí eu volto para a linguagem do celular. Como que o celular pode se carregar por si próprio? Então, queridos, nós precisamos voltar à origem do evangelho, que é essa. O pecador é pecador e ele precisa de arrependimento genuíno, de conversão genuína, e quem faz isso é o Espírito Santo. Eu quero pedir, por favor, que vocês fiquem de pé. O tempo já está dizendo aqui que tem que parar. Tem um negócio chamado relógio que ele despertou aqui. Tem muito mais coisas que poderíamos estar compartilhando no largo da semana. Mas eu quero orar com a igreja neste momento. Voltar para esse versículo. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Pessoas que desenvolveram pânico, pessoas que desenvolveram ansiedades nesse tempo de pandemia. Eu quero dizer para vocês que eu acredito sim nos profissionais, e louvo a Deus pela vida deles. Psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, são bênção de Deus. Não descarto, reconheço a preciosidade de tudo aquilo que tem a ver com como ajudar ao seu semelhante. Mas a nós corresponde esse poder que foi colocado dentro de nós para ser usado na nossa cidade, na nossa família, na nossa nação. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não limite a Deus nessa tarde e agora. Nessa semana eu compartilhei a respeito de Jeoás, o rei de Israel. Eliseu quase morrendo. Ele deu uma palavra para Jeoás. E disse: abre a janela para o oriente. Escute bem isso. Em nome de Jesus. Espírito Santo continua tendo controle aqui.
Jeoás, ele obedeceu ao profeta. Há uma voz profética neste último tempo. Obedeça essa voz, a voz de Deus, do Espírito Santo na igreja, falando pela palavra. E agora, profeta, que eu faço? Pega teu arco e tua lança. Jeoás pegou e lançou pela janela aberta em direção ao oriente. Eu quero dizer que janela na Bíblia significa oportunidades que Deus está abrindo no momento. Há uma janela aberta aqui neste lugar. O arco e a flecha. O arco representa a estrutura e a flecha representa alvo, direção, propósito. Pega isso no teu espírito, receba. A janela está aberta para que direção? Para o Oriente. E o Oriente na Bíblia fala-se da glória. Oriente fala-se da glória. Queridos, há uma janela aberta para a glória. Há uma janela aberta aqui neste lugar para a glória de Deus se manifestar. Aleluia. Domingo passado, ou 2 domingos atrás, uma menina na nossa igreja teve uma visão que Jesus entrou aqui. Ela teve uma visão que Jesus veio no púlpito, se sentou ao meu lado, derramou óleo na minha cabeça e saiu também pela igreja e começou a abençoar. Mas não foi porque aquela criança teve a visão e Jesus começou a fazer aquilo só aquela hora. Jesus está fazendo isso sempre. É que nossos olhos espirituais ainda não estão abertos, mas naquela criança foi aberto. Há uma janela, minha irmã. Há uma janela, meu irmão. Há uma janela aberta para a glória. Pega agora a estrutura da tua fé. Pega agora a estrutura da base da tua maturidade cristã e aponta para o propósito. Pega a flecha agora do desejo, da oração, de viver tudo que Deus tem para você nesse último tempo. E dispara. Solta agora. Agora eu ordeno no teu espírito, solte essa flecha. Solte agora essa palavra de Deus no teu coração. Venha sobre ti o Espírito de Deus agora, homem. Venha sobre ti, mulher. O sobrenatural de Deus está aqui. E sabe por que o sobrenatural de Deus está aqui? Porque o dono do sobrenatural está aqui. Porque Ele está aqui. Mas está vindo agora em direção a você o Iron Knight da Volvo. Não importa. Levanta a mão. Para em nome de Jesus, porque você está revestido de autoridade. Jeoás, Eliseu pegou Jeoás, levou ele para fora e disse: agora está vendo a terra. A terra fala de possessão, a terra fala de propriedade, a terra fala do lugar que você está pisando. Pega o teu arco e tuas flechas, Jeoás, e dispara. Jeoás preparou, disparou uma, preparou, disparou duas, preparou, disparou três e parou. Eliseu quase morrendo. Disse: não posso morrer nervoso. Eliseu se indignou com Jeoás. Falou: você está limitando o poder de Deus. Você está limitando o que Deus quer fazer, porque os sírios estavam atacando Israel. E Eliseu disse: se você tivesse disparado 4, 5, 6 vezes, você teria vitória sobre os sírios. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, Ele está aqui nesse culto. Ele foi o primeiro a chegar, Ele será o último a sair, porque Ele vai com você, Ele chegou com você, Ele está em você, Ele opera em você. Infinitamente mais. Tudo quanto pedimos ou pensamos. Tiaguinho, pensa. Tiaguinho, pede. É para você, homem de Deus. É para tua casa. É para tua esposa. É para o teu filho. Pede, Julie. Pede, Júnior.
Pede, Cleire, pede da Gama, pede agora, porque está vindo uma onda dos céus infinitamente mais. Conforme o seu poder que opera em nós. Tiaguinho, adore e ministre como nunca antes na tua vida, homem de Deus. Oh, igreja, adore, ore e peça como nunca antes em tua vida. O arco, a flecha está na tua mão, e agora a terra é a propriedade, é o direito conquistado por Cristo na cruz. Dispare, dispare. Abre a tua boca, guerreiro. Dispare. Se você é na tua casa, sai do sofá agora. Aí tá muito cômodo. Levanta e começa a andar na sala. Começa a andar na sala. Começa a levantar a mão pro teu bairro. Começa a levantar a mão pro teu vizinho problemático. Oh, Espírito Santo. Como você quiser. Eu navegarei. E nesse momento, Senhor, que estamos navegando o oceano do Espírito. Aleluias. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Agora
Deixa fluir. São ondas tremendas. Deus me leva agora. Eu não vou pedir desculpa para você. Deus me leva agora a Gênesis. Você continua aí na presença do Senhor, não tem que fazer nada. Está fluindo. Está fluindo. Capítulo 2, versículo 10, não tem que abrir a tua Bíblia, continua aí. Havia um rio no Éden, e este rio tinha 4 braços. Um se chamava Pison, e Pison quer dizer aumento. O outro se chamava Gion, e Gion quer dizer romper. O outro se chamava Tigre, e Tigre quer dizer velocidade. E o outro se chamava Eufrates, e Eufrates quer dizer frutífero. E este é um quadro da criação aqui nessa tarde, neste lugar. Há um rio na cidade de Deus. Há um rio que flui do trono, águas que fluem do trono, está emanando do trono. Tem 4 braços, tem velocidade. Deus tem pressa, o tempo se encurta, temos que avançar, igreja. Deus, Ele está fazendo algo tremendo, trazendo frutos, está em aumento, está rompendo limites. A palavra do Senhor para você é: ei, acorda agora, em nome de Jesus. A partir de agora, você vai para outra dimensão. A partir de agora, é outro nível de espiritualidade. A partir de agora, esse braço se abre na tua vida, que vai levar você a um outro nível de oração, a um outro nível de espiritualidade, de entendimento da palavra. Quem quer receber isso, segura agora, receba agora, como palavra do Senhor. 4 braços. 4 tem a ver com o controle de Deus. Os 4 cantos da terra. O altar tinha 4 pontas. A cruz tinha 4 pontas: cabeça, pé e braços. A dimensão de Deus sobre a tua vida. Ele tem o controle de tudo. É Pison, é Gion, é Tigres e é Eufrates para você que está dizendo ao Deus ilimitado: eu quero viver. Essa é a palavra do Senhor que eu entrego à igreja, no nome de Jesus. Amém.